Saudações acadêmicas, meu nome é Sônia Kumaio e hoje eu vou apresentar a norma 16, que relata, neste caso, os ativos tangíveis de investimento. Este trabalho está sendo feito sob orientação do docente Abílio Simão e tem como um foco, neste caso, dar a entender aquilo que a norma 16 vem, ou seja, por outras palavras, o que as propriedades de investimentos são e, neste caso, aquilo que a norma 16 vem regular. Sem mais, agora nós vamos passar para a abordagem desta norma. Para tal, eu pretendo trazer o objetivo e o âmbito da norma, quando é que se reconhece um ativo de investimento, a mensuração inicial, vou falar também da mensuração posterior, vou falar do justo valor em comparação com o custo, as transferências e as alienações, e também trarei exercícios práticos para consolidar o conhecimento daquilo que é a norma 16, propriedades de investimento. Esta norma, a norma 16, ela trata, neste caso, dos imóveis que a empresa não usa, mas a empresa mete no mercado, neste caso, para ganhar dinheiro, pode ser com renda ou também com a valorização. A norma 16 ou as GIAs 40, elas vêm para criar regras para que não haja confusão com os imóveis, nesse caso de uso próprio ou para venda. Então, nós vamos ver que esta norma ela existe, neste caso, para dar transparência. E sem ela, um prédio para alugar e a sede da empresa seriam tratados da mesma forma. Ou seja, isso ia distorcer aquilo que o balanço vai relatar. E em relação ao objetivo desta norma, esta norma ela estabelece aquilo que é o princípio ou estabelece o tratamento contabilístico e define os requisitos para a divulgação das informações relacionadas, neste caso com os ativos tangíveis de investimento. Ou seja, esta norma ela vem dizer, como se contabiliza e o que nós devemos divulgar naquilo que são os ativos tangíveis, ou seja, todos aqueles imóveis que são de investimento. Então, o objetivo da norma 16 é, neste caso, padronizar. Assim, todos aqueles utilizadores ou os leitores da demonstração financeira, de qualquer que seja a empresa, vai saber, a pessoa que vai ler as demonstrações financeiras ou qualquer empresa sabe o que vai ser a propriedade de investimento, ou seja, vai saber o significado, se é imóvel para renda ou valorização, e vai também ter aquilo que são as regras claras do mesmo imóvel. Vamos ver também aqui o âmbito da aplicação da norma 16. Então, a norma 16, ela inclui terrenos, edifícios para renda ou valorização, imóveis arrendados a terceiros, e ela também exclui as propriedades para venda, uso próprio ou ativos biológicos agrícolas. De forma geral, nós podemos dizer que a norma, define o que entra e o que não entra, A norma 16, o âmbito. Quando falam da palavra âmbito, estão a dizer, na verdade, o que é a definição, neste caso, do que entra e o que não entra. Então, para aquilo que entra, neste caso, que é o terreno, o edifício de renda para valorização ou ambos. Temos um exemplo de um prédio que está sendo alugado, neste caso, terreno à espera de subida de preço. O que não entra, um imóvel para vender
isso é igual a inventário, neste caso, é igual a norma 2. Então, temos também a sede, neste caso, uma fábrica, um armazém de uso próprio. Isso não é um ativo de investimento, mas sim um ativo fixo que é tangível. E que quem trata isso já é a norma de ativos tangíveis. Também temos o terreno agrícola. O terreno agrícola é um ativo biológico, então também não entra nesta norma. Então, nós também, de forma geral, para sabermos o âmbito desta norma, nós devemos saber que só consideramos que faz parte, ou seja, desta norma pelo propósito daquilo que é o ativo. Então, se é para nós usarmos como uma operação, então não é um ativo tangível de investimento. Mas se é para nós vendermos no dia a dia, também não é um ativo intangível, mas sim um inventário. Então, é só faz parte da norma 16, ou ativos intangíveis de investimento, tudo aquilo que nós vamos ter, que vai ser para renda ou valorização, ou seja, tudo aquilo que é uma propriedade de investimento. Vamos também a seguir falar sobre o reconhecimento da norma 16. Então, nós só reconhecemos se nós vermos que existem benefícios econômicos futuros prováveis para a entidade. Custo mensurado com fiabilidade. Exemplo, um edifício adquirido especificamente para o arrendamento. Ou seja, nós vamos reconhecer, nós só vamos poder registrar um ativo, neste caso, na condição de ativo tangível de investimento. Nós só podemos registrar no balanço sob a condição de que nós vamos ver que esse bem vai nos gerar benefícios econômicos futuros, ou seja, vamos ter rendas ou ganho pelas vendas, e se o custo dá para medir com fiabilidade, ou seja, tem uma fatura. Então, tal como nos outros ativos, nós só reconhecemos se for provável o benefício e se eu conseguir medir o custo. Por exemplo, se eu tiver um documento físico que vai me comprovar que eu arrendei, por exemplo, um contrato de arrendamento, se eu tiver um contrato de arrendamento futuro já assinado, também prova benefício. Na contabilidade se trabalha com registros. Tudo aquilo que não é registrado, então não tem como provar, não é fiável. Então, um ativo também eu devo reconhecer mediante a um contrato. A mensuração no momento de reconhecimento. Então, aqui nós vamos ver alguns componentes do custo, que é o preço de compra, que neste caso o preço de compra ele vai ser, neste caso, o valor base da transação do imóvel. Então, aqui nós primeiro sempre vamos ter que registrar o custo inicial, e o custo inicial, o preço de compra inclui os impostos não dedutíveis, os honorários, os custos para deixar pronto para arrendar e os custos, nesse caso, para o momento de reconhecimento, nós nunca vamos incluir, neste caso, a receita da renda. Então, a receita ela só vai entrar, neste caso, quando houver ganho. Então, no dia da compra, eu uso o custo histórico, ou seja, o custo histórico é o custo que foi o gasto,
né, para eu adquirir e colocar o imóvel em condições. Isso em condições para, por exemplo, fazer rendas, neste caso, rendas futuras que são um proveito e não um custo. Temos também o ponto a seguir, que é relativo à mensuração posterior, ou por outra, a mensuração após o reconhecimento. Isso diz que primeiro nós devemos registrar, ou seja, a empresa, depois de registrar, nesse caso, o custo ou o ativo de investimento, nós podemos escolher assim de 1 a 2 caminhos para não. Podemos escolher um modelo de justo valor, que é o valor de mercado na data do relato, que inclui as variações que vão para os resultados, como também podemos escolher o modelo do custo, que é o custo menos a depreciação em paridade acumulada. Então, a política escolhida ela deve ser aplicada consistentemente, ou seja, quando nós reconhecemos na fase inicial, a norma 16, ela obriga a escolher uma política. E podemos escolher o modelo da política de justo valor, como também o modelo de custo. E depois de nós escolhermos o modelo, nós devemos ter em conta que a escolha tem de ser para todos os imóveis de investimento da empresa. Ele não pode ser para alguns, deve ser para todos os imóveis da empresa. Temos também aqui um ponto que fala acerca da política contabilística. Então, a política contabilística é como se fosse uma regra que a empresa decide seguir. Então, se a empresa, por exemplo, escolhe o justo valor, então sempre vai ter que usar o justo valor. Ela não pode só, de repente, decidir mudar a política, né? Mudar a política só se a nova der informação mais fiável, ou seja, ela só pode mudar a política se ela puder apresentar que a nova tem mais fiabilidade em relação à primeira, ou seja, a primeira política que a empresa escolheu já não é fiável. Aí sim a empresa pode mudar a política, porque a política contabilística é como se fosse regras e diretrizes de uma organização. Então, ela vem, neste caso, para o cumprimento da consistência e também para o cumprimento do princípio. E ele também vem para garantir aquilo que é os registros no balanço do ano anterior, ou seja, do ano N+1 e do ano N, como também do ano N para o N+2. Por isso, também vamos passar para outro ponto que relata acerca do modelo de justo valor. No entanto, aqui o modelo de justo valor, nós podemos, né, ter por exemplo, né, vamos ter assim, mensurado pelo valor de mercado, sem depreciação naquilo que é do ativo, variações reconhecidas em resultados. Ou seja, nós só vamos reavaliar o imóvel, neste caso, todo ano pelo preço do mercado. Ou seja, primeiro, não há depreciação. E os ganhos e as perdas vão direto para as contas de resultado, ou seja, vão para as contas de resultados do período, isso que reflete a conta 77 ou a conta 67. Então, no justo valor, eu nunca devo marcar o imóvel pelo preço do mercado. Eu devo ver se valorizou, eu ganho. Se o imóvel desvalorizou, significa que eu vou perder. E eu não deprecio porque o valor do mercado já está incluso naquilo que é o desgaste.
modelo de custo, ele pode ser mantido, neste caso, pode ser mantido ao custo da aquisição, pode reduzir com a depreciação e perdas por imparidade e segue princípios similares ou iguais aos ativos tangíveis. Ou seja, aqui nós vamos ver que no modelo do custo, o imóvel fica congelado, ou seja, no custo histórico. Então, eu sempre deprecio todos os anos e só revejo se houver sinal de imparidade. Isso vai ser o que é mais conservador. Temos também a transferência de uso. Então, eu só transfiro, neste caso, a propriedade de investimento quando muda mesmo o uso com prova, ou seja, uso próprio arrendamento. Neste caso, deve existir sempre uma evidência clara da mudança de utilização. Um exemplo prático. Imagine só se eu tenho uma sede que passa a ser alugada, neste caso pela AFT, e então vira PI. Então, PI, ele vai ter que passar a sede, neste caso, para o PI, ou seja, vai virar a AFT. Então, a regra geral, se a transferência ela deve ser feita pelo valor contabilístico na data de mudança. Então, isso vai dizer que não há ganha e nem há perdas, neste caso, na hora da transferência. Então, a transferência, ela é como se fosse uma evidência. Então, eu não posso mudar só porque eu quero. Então, eu transfiro sempre pelo valor que estava no balanço, sem criar lucro ou um prejuízo artificial. Por isso que dizem que deve sempre existir evidência clara da mudança de utilização, ou seja, uso próprio para arrendamento, seja para rendimento, uso próprio, como também para o inventário, neste caso, em arrendamento. Temos também o ponto 11, que fala acerca das alineações, que vai ser, vamos ver se há ganho ou perda, nesse caso, no valor de renda e valor contabilístico. Então, o ativo, ele é retirado do balanço quando alinhado ou quando cessarem os benefícios econômicos. Ou seja, o ativo sai do balanço quando eu vendo, ou quando já não vai, ou quando o ativo, neste caso, já não vai gerar lucro. Então, ganho ou perda. Então, se, por exemplo, tiver o preço de venda, né, e valor contabilístico na data de balanço, então vai tudo para resultados. Então, a alineação é o fim da história, ou seja, eu tiro o ativo do balanço e reconheço o resultado. Se vendi por mais, então eu vou registrar como um ganho. Se eu vendi por um valor a menos, eu vou registrar como uma perda. Temos também as divulgações obrigatórias. Então, eu devo sempre que tudo que acontece, né? A norma 16, ela estabelece que eu tenho de contar nas notas as demonstrações financeiras para que haja transparência. Então, qual o modelo que eu vou usar? Como eu classifico as rendas ganhas, todos os gastos, os direitos, ganhos ou perdas, sejam elas de justo valor, as restrições, todos os movimentos do ano. Então, eu devo divulgar os rendimentos de arrendamento sem restrições. Eu devo divulgar e eu devo emitir notas explicativas
Porque os utilizadores são os leitores, né? Eles não precisam saber o modelo. Ele precisa, neste caso, saber o modelo que eu usei, quanto eu ganhei de renda e quanto é que o imóvel ele valorizou ou desvalorizou. Sem isso, as demonstrações financeiras elas podem ficar incompletas. Então, nós agora vamos passar para os exercícios práticos sobre a norma 16. Temos aqui um exemplo prático, nesse caso, classificação e custos. Imagine que nós tenhamos um edifício alugado. Sendo um edifício alugado, nós iremos classificar como um ativo de investimento. Temos um armazém próprio. Um armazém próprio, ele não vai gerar lucros. Ele é apenas um ativo tangível, neste caso que é fixo, da empresa. Temos também compra de 5M, ou seja, uma compra de 5 milhões, mais impostos de 200 mil. Temos também honorários de 50 mil, mais as reparações de 100 mil. Então, aqui nós estamos com esses dados, eles refletem aquilo que é a aquisição de um determinado ativo. Não, e temos aí o custo inicial como um valor de 5 milhões e 350 mil. Isso por quê? Porque nós já dissemos lá no início que os custos de aquisição, eles vão incluir todos aqueles custos que são arrolados, nesse caso, para adquirir um determinado ativo. Não só consideramos o valor contabilístico, mas também todos os impostos, todos os custos que vão nos levar até termos por completo o ativo. Então, temos também aqui outro exemplo, que vamos ver justo valor ou uma perda. Imagine só que nós temos um ativo e ele hoje é avaliado, nesse caso, a 6 milhões. Só que nós já queremos tirar o ativo da nossa contabilidade, ou seja, queremos vender ou qualquer outra situação. Então, nós vamos ver que o ativo subiu, neste caso, para 6,8 milhões, o que significa que houve um aumento de 800 milhões, então aqui houve um ganho. Nesse caso, nós vamos reconhecer em resultados. Também temos um valor, que cai de 10 milhões para 8,5. Então, aqui nós vamos registrar a perda por imparidade, neste caso de 1 milhão e 500 meticais. Temos também o outro exemplo, que vamos, por exemplo, transferir aquilo que é o nosso ativo de investimento para uso próprio. Então, suponhamos que nós temos um valor de transferência no valor de 3 milhões. Então, no primeiro ano, enquanto eu usava esse ativo para investimento, eu posso ter tido um ganho de 7 milhões. Neste caso, no ano 1. Então, aí eu vou ter uma diferença, neste caso, de 2,5 milhões a 3,2 milhões. Então, ano 2, eu teria uma perda de 300 mil meticais. Isso porque a diferença de 3,2 para 2,9 milhões de meticais. Durante a apresentação deste trabalho, eu pude perceber que a norma 16 ela garante que os utilizadores das demonstrações financeiras tenham acesso àquilo que são as informações fiáveis, ou seja, verdadeiras, sobre os investimentos imobiliários, permitindo assim uma melhor avaliação de desempenho econômico. Ou seja, a norma 16 ela vem para garantir que todos os investimentos, ou seja, todos os imóveis de investimentos
Eles devem ser mostrados de forma real, de forma a garantir comparabilidade, e isso também vai ajudar, seja aos investidores, bancos, a avaliarem bem a nossa organização. Então, em conclusão, esta norma, ela resolve o problema de misturar, neste caso, muitas coisas ao mesmo tempo que não são aquilo que é o foco dos ativos. Ou seja, ela vai separar o imóvel de uso próprio e ela também vai separar o imóvel de investimento. Então, dando assim também uma informação fiável para quem toma decisões. Então, contudo, esta foi a apresentação da norma 16 e muito obrigada.